Olá, irmãos e irmãs, saúde e paz, Deus abençoe, tudo bem? Hoje nós temos uma reflexão do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas, no capítulo 21, versículos de 5 a 11, onde nós vemos o seguinte texto: O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, algumas pessoas comentavam a respeito do templo, que era enfeitado de pedras belas e com ofertas votivas. Jesus disse: Vós admirais estas coisas? Dias virão em que não ficará pedra sobre pedra, tudo será destruído. Mas eles perguntaram: Mestre, quando acontecerá isso? E qual vai ser o sinal de que estas coisas estão para acontecer? Jesus respondeu: Cuidado para não serdes enganados, porque muitos virão em meu nome dizendo: Sou eu, ou ainda o tempo está próximo. Não sigais essa gente. Quando ouvirdes falar de guerras e revoluções, não fiqueis apavorados. É preciso que estas coisas aconteçam primeiro, mas não será o fim. E Jesus continuou: Um povo se levantará contra outro povo, um país atacará outro país. Haverá grandes terremotos, fomes e pestes. Em muitos lugares acontecerão coisas pavorosas e grandes sinais serão vistos nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, esse texto nos convida a ter uma opção clara por uma fé central em imitar Jesus Cristo e seu Evangelho, guiados por Deus com a força do Espírito Santo e no exemplo e na intercessão dos santos, como os de hoje, Santo André Dong-Lac e seus companheiros. Jesus nos fala claro de que muitas coisas acontecerão antes do fim do mundo e não nos cabe saber o dia e a hora, só a Deus. Interessa-nos cuidar da vida, do bem comum, dos irmãos, especialmente os pobres e da criação, com o amor de Deus. Jesus deixa o alerta de que as coisas passageiras nessa vida, por mais importantes que sejam, não são mais importantes do que Deus e de que sua vida nos céus. Tudo nesse mundo é passageiro. Só Deus fica, só Deus basta, como cantamos com Santa Teresa d'Ávila. Olhar a vida no seu passageiro, as coisas passageiras, né, o que parece melhor, maior, poderoso aos olhos do mundo, dos homens, a exemplo do templo, é ilusão, é perdição, é morte. Por isso, não criamos nos falsos profetas, que é como nos diz Jesus, atenção para não sermos enganados. Tenhamos fé, esperança e vivamos a caridade, toda forma de caridade, para que, ao chegar ao fim do mundo, Deus encontre a gente preparados, nos encontre preparados, dignos do seu amor e da sua salvação. Hoje, meu irmão, minha irmã, a igreja celebra Santo André Dong-Lac e seus companheiros mártires. Neles nós temos um bom exemplo de fé contra todas as perseguições e esperança diante do aparente fim do mundo. O Papa João Paulo II, em 1988, canonizou, na verdade, alguns dos muitos ousados na fé que se encontram martirizados nesse período de 1830 até 1870. No Vietnã, em boa parte da Ásia, a boa nova de Jesus Cristo no século XVI foi recebida e acolhida na sua integridade. Como lembra o texto bíblico, então entregai-vos-ão à aflição, matar-vos-ão, sereis odiados por todos os pagãos por causa do meu nome, mas quem perseverar até o fim será salvo, como lemos lá em Mateus 24. Santo André Dong-Lac era de família pobre, reconheceu a riqueza do dom de Deus e assumiu a vocação sacerdotal, sendo ordenado padre em 1823. Em meio às perseguições, desejava ardentemente testemunhar Jesus Cristo com um martírio, pois dizia: aqueles que morrem pela fé sobem aos céus.
Na Ásia, iniciou-se uma grande perseguição dos cristãos e de 1625 a 1886, os governantes fizeram de tudo para despertar o ódio e a vingança contra a religião cristã e aqueles que anunciavam o evangelho ou se tornavam cristãos. Mas quanto mais os perseguiam, mais aumentava o fervor dos cristãos. Esse período culminou com a morte de 117 santos, sacerdotes, padres, bispos, pais de família, jovens, crianças, catequistas, seminaristas, militares. Todos esses mostrando a universalidade do chamado à santidade com o próprio sangue. Que o testemunho desses irmãos e irmãs nos inspire a vencer todas as trevas, todas as perseguições. Que o testemunho de fé desses irmãos e irmãs nos ajude a ficar firmes em Deus. Santo André Dunglac, companheiros mártires, rogai por nós.